Extinção em biologia e ecologia é o nome dado ao processo de desaparecimento total de determinada espécie ou subespécie. Deste modo, segundo um relatório intergovernamental recente, estimou que a extinção ameaça até 1 milhão de espécies da fauna e flora, conhecidas ou não. O que se perde com a extinção de um animal? O genoma de uma espécie é como um manual. Com o extermínio de uma espécie, seu manual se perde. De certo modo, estamos saqueando uma biblioteca, a biblioteca da vida. A maior ameaça: humanos. Existem diversas causas para o risco de animais em extinção no Brasil, mas basicamente elas podem ser divididas em duas categorias: caça e tráfico, especialmente quando falamos de aves, vítimas de tráfico, e peixes, vítimas da pesca em momentos particulares ou a famosa pesca de arrasto. Esses animais são mortos diretamente pela mão humana para lucro. E desmatamento e poluição. Quando falamos de pássaros e mamíferos, o desmatamento e a poluição de habitats acabam se tornando um motivo preponderante para a extinção rápida de diversas espécies. A perda de habitat, provocada principalmente pela expansão do homem à medida que utilizamos terras para habitação, agricultura e comércio, é a maior ameaça enfrentada pela maioria das espécies de animais, seguida da caça e da pesca, pois ainda que o habitat não esteja totalmente perdido, ele pode estar tão alterado que os animais não conseguem se adaptar. Cercas fragmentam pastagens, a exploração madeireira divide florestas ao meio, interrompendo corredores migratórios, a poluição intoxica os rios, pesticidas matam de forma generalizada e indiscriminadamente. Além dessas ameaças localizadas, surgem cada vez mais ameaças globais: o comércio, que espalha doenças e espécies invasoras de um local para outro, e as mudanças climáticas, que acabam afetando todas as espécies da Terra, a começar pelos animais que vivem no alto das montanhas, onde é mais frio, ou que dependem do gelo polar. Todas essas ameaças remetem, direto ou indiretamente, ao homem e à nossa presença crescente. Extinção no Brasil. O Brasil possui uma das mais ricas faunas de todo o planeta. Entretanto, há animais em extinção em todos os biomas, dos oceanos aos rios e dos pampas à Amazônia. Hoje vamos falar sobre vários animais em extinção no Brasil e quais são as causas para a perda dessa nossa fauna. Segundo os dados do IBGE, pelo menos 3.299 espécies estavam em risco de extinção no Brasil em 2014. Apenas uma parcela da fauna foi analisada e, conforme apontam os dados, 10% da nossa diversidade natural está ameaçada à inexistência. Falaremos aqui de algumas dessas espécies. Ararinha azul. A ararinha azul é uma espécie de arara que costumava ser bastante comum nas regiões de Caatinga e no Cerrado. Considerada extinta pela natureza, a espécie só existe em cativeiros e zoológicos atualmente. Um dos principais motivos para a sua extinção é a caça e o tráfico de animais, além de destruição de seu habitat pela mão humana. É um dos animais em extinção do Brasil que mais recebem a atenção internacional, tendo até sua situação retratada nos filmes, como o chamado Rio, de 2011. O lobo-guará. O lobo-guará é um animal que habita o bioma do Cerrado, principal caníado da América do Sul. O nosso lobinho está considerado em risco de entrar em extinção, devido à recente redução de sua população. Seu habitat natural era a Mata Atlântica e os Pampas, mas acabou sendo afastado de lá, e foi para o alto do Pantanal, para o Cerrado e, em casos raros, para a Caatinga. Tartaruga cabeçuda. A tartaruga cabeçuda, ou tartaruga comum, não habita somente o nosso país. Entretanto, é comum que esse animal bote seus ovos na costa brasileira, especialmente nos estados do Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Rio de Janeiro. A espécie é considerada ameaçada de extinção e boa parte desse processo está relacionado com a destruição dos seus ovos na praia. Jacaré do Papo Amarelo. O jacaré do Papo Amarelo é um dos animais em extinção do Brasil. Segundo o IBAMA, a destruição de seu meio ambiente, como queimadas no Pantanal, e a poluição nas águas têm causado uma redução considerável de sua população nos últimos anos. Macaco prego dourado. O macaco prego dourado é um animal natural da Mata Atlântica nordestina. Também conhecido como macaco prego galego, ele está em grande risco de extinção. Segundo os especialistas, hoje ele habita grandes unidades de conservação na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa é um daqueles animais míticos do Brasil. O amazônico é o maior golfinho de água doce, mas na pesca na Amazônia com redes acaba predando os botos, e por isso ele é considerado ameaçado de extinção. A ararinha. A ararinha é um mustelídeo, como as doninhas e lontras, nem tão comuns assim nas águas amazônicas. Nem tão comum porque o animal é vítima da caça e da pesca, e por isso está ameaçado de extinção. Atualmente, há menos de 5.000 ararinhas no Brasil. Curimatã.
O curimatã é um dos peixes mais comuns da mesa brasileira. O animal de água doce está sempre presente no prato do brasileiro. Mas a pesca de rede e a expansão da tilápia fez com que essa espécie entrasse em risco de extinção recentemente no Brasil. Toninha. Toninha é o nome de um animal relativamente genérico para diversos tipos de baleias e golfinhos. Entretanto, por conta da pesca e até dos sons que os navios fazem no mar, as toninhas que habitam a costa brasileira estão desaparecendo e a maior parte das espécies estão em risco de extinção. Pica-pau cara de canela. Em extinção no Brasil, o pica-pau cara de canela é uma ave muito comum no Paraguai, no Paraná e em São Paulo. Um dos poucos pica-paus do nosso país, esse animal é alvo do tráfico de pássaros e da destruição de seu habitat, a Mata Atlântica. Pacu. O pacu, assim como o curimatã, é outro peixe comum nas mesas do brasileiro. Comumente consumido como assado, o animal é vítima de pescas em épocas inapropriadas e pode deixar de existir nas águas do nosso país, com o baixo nível de regulação sobre a pesca que há no país. Gato do mato pequeno. O gato do mato pequeno não tem esse nome à toa. Ele é menor que os gatos domésticos, pesa em média só 2 kg e raramente passa dos 50 centímetros de comprimento. Natural de toda a região do norte e nordeste do Brasil, ele foi perdendo espaço para as aglomerações humanas. Ararajuba. A ararajuba, ou guaruba, é um animal endêmico no norte do Brasil. Devido ao tráfico de animais, há pouco menos de 3.000 guararubas vivas no país. Atualmente, a caça preocupa especialistas. Atualmente, ela só vive na Floresta Nacional do Tapajós e na Reserva Biológica do Gurupi. Conclusão. Vivemos em uma época extraordinária. Talvez se reconhecêssemos isso, poderíamos começar a visualizar a criação de uma época diferente. Uma época que preservasse tanto quanto possível a maravilhosa diversidade da vida brasileira.